Boa tarde, pessoal. Eu sou Taylor Serrinho, de Medicina Intensiva na OC, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Everdark Trial, né? É um artigo que ele tem como título Adiar a cateterização arterial em pacientes em estado críticos com choque. Para entender um pouquinho, a gente precisa entender o porquê que a gente acaba colocando, né, a PAI. Basicamente, né, no choque circulatório, a gente vai ter uma inadequação entre a oferta e o consumo de oxigênio, né, sendo que isso vai ser desencadeando metabolismo anaeróbico e disfunção orgânica. Para isso, a gente acaba abrindo mão de droga vasoativa, onde a gente tem que a pressão perfusional organogênica ela acaba sendo ali uma PM média de 65 ou mais, sendo o pilar para garantir a perfusão dos órgãos vitais, né? Nesse caso, a gente acaba abrindo mão da pressão arterial invasiva ou da pressão arterial não invasiva, né? Onde na invasiva a gente vai ter uma curva contínua, né, de pressão arterial em tempo real, onde a gente consegue avaliar com mais precisão a variabilidade em relação à parte da pressão, né? Se é para fazer esses ajustes finos da parte da droga vasoativa. Já na aferição não invasiva, né, a gente tem aquela questão do manguito, a gente vê a pressão no monitor, não é uma medição em tempo real, né, às vezes a gente precisa ficar ajustando a cada tantos minutos, está sujeito a divergências, né, principalmente em choques, onde a gente vai ter uma vasoconstrição severa, demandando a reavaliações, né, com um melhor refinamento da técnica, por isso que a gente acaba, na maioria dos casos, abrindo mão não, fazendo uso da pressão arterial invasiva, né? Basicamente, a gente tem, né, o paradigma tradicional, onde a PAI precoce acaba sendo empregada rotineiramente no choque, com a justificativa da gente acaba permitindo, né, uma titulação mais fina, um ajuste fino dos vasopressores, né? A gente já vê aquela queda instantânea ou aquela ascensão da pressão arterial. Tem riscos, né, como todo procedimento invasivo, a gente tem que a linha arterial ela acaba não sendo isenta de risco, né, pode ocasionar hematoma, disfunção, infecção de corrente sanguínea, né, porque está entrando ali um catéterzinho, trombose arterial, isquemia periférica, né, se a gente acaba tendo a parte da trombose, né, a gente pode ocluir o vaso, ter isquemia periférica, e basicamente o Everdark ele tem como pergunta, como ponto-chave, né, a questão. A gestão inicial do choque sem a inserção precoce de pressão arterial invasiva é não inferior à estratégia invasiva imediata quanto à mortalidade em 28 dias? Ele é um estudo, basicamente, um ensaio clínico randomizado, prospectivo multicêntrico e controlado, feito em 9 UTIs na França, um estudo de 15 de novembro de 2018 a 29 de novembro de 2022, onde foram incluídos 1.010 pacientes com falência circulatória aguda, internados nesses centros de terapia intensiva na França. Foram incluídos pacientes com maior ou igual a 18 anos, com choque circulatório definido como pressão arterial sistólica menor que 90 ou pressão arterial média menor que 65 por mais de 15 minutos, ou pacientes que precisaram iniciar o uso de droga vasoativa, né? Basicamente, o estudo ele é um estudo por intenção de tratar e tem como estratégias a estratégia invasiva, né? A inserção precoce e imediata do cateter arterial em até 4 horas após a randomização do estudo, e na estratégia não invasiva, o adiamento da linha arterial, né? Ela seria inserida nesses pacientes apenas se estritamente necessária, sem capacidade de leitura do monitor, uso de droga vasoativa maior ou igual a 2,5 micrograma quilo minuto, ou pacientes, né, que tiveram 5 punções arteriais falhadas com necessidade absoluta de avaliação de gases, né, dos gases na circulação, no sangue. Nesses 504 foram na não invasiva, 502 na estratégia invasiva. E o desfecho principal, o desfecho primário do estudo seria a mortalidade por qualquer causa nos 28 dias. Né? O perfil dos pacientes, né, tinha uma idade mediana de 66 anos no grupo não invasivo, 67 no grupo invasivo, um score SOFA médio, né, ambos os grupos bem semelhantes, né, variando de 10, uma mediana de 10. A etiologia do choque primariamente foi choque séptico, né, ambos nos dois grupos, tendo como segunda etiologia o choque cardiogênio pós-parada, seria também a terceira etiologia. Pacientes que usavam ventilação mecânica, né, no grupo não invasivo é cerca de 66,9% e no grupo invasivo 67,5%. E né, o uso de droga vasoativa era muito frequente nos dois grupos, chegando até 90% no grupo invasivo.
Basicamente, o que o estudo mostrou, né? Como desfecho primário, né, que seria a mortalidade por qualquer causa em 28 dias, ele demonstrou basicamente, né, que adiar a inserção do cateter arterial, ela demonstrou não ser inferior à estratégia de punção invasiva imediata, né, com a razão de risco, né, que a velocidade com que o desfecho ocorre sendo de 1, né, com intervalo de confiança de 95%, variando de 0,8 a 1,2, não demonstrando inferioridade da estratégia não invasiva em relação à estratégia invasiva. Ele mostrou também, né, que evitar a passagem da PAI na fase inicial do choque não aumentou o risco de morte dos pacientes em 28 dias, né, sendo que teve uma diferença muito pequena, né, cerca de 34,3% dos pacientes, né, na estratégia não invasiva e 36,9% na estratégia invasiva acabaram morrendo nesses 28 dias, né, com um intervalo de um p-valor de 0,006, né, mostrando significância estatística e tendo a implicação direta, né, acaba desafiando a conduta reflexa, né, que paciente com choque tem que ter PAI, né, em todos os casos de admissão na UTI. Basicamente, desfechos secundários, né? Ele acabou avaliando a mortalidade geral na UTI, nos dois grupos, com diferença muito pequena, mortalidade hospitalar geral, com diferença muito pequena, e a mortalidade aos 90 dias também muito pequena, com intervalo de confiança de 7 a 3,5. E nesses pacientes, né, a inserção da PAI, né, nos não invasivos acabou sendo de 18, nos invasivos de 112 nos 1.000 dias de UTI, né? No caso, seria inserção de PAI por 1.000 dias de UTI. E basicamente também acabou não mostrando uma diferença gigantesca em infecção de corrente sanguínea relacionada à PAI, né? Só 3 pacientes no grupo não invasivo, seria no caso por outros, né, catéteres que acabaram desenvolvendo, e no grupo invasivo cerca de 14 pacientes. Basicamente, de riscos e eventos adversos, em cerca de 1% do grupo não invasivo acabou tendo hematoma e hemorragia no sítio. No caso, esse sítio seria das punções relacionadas às coletas de gasometrias, né? Não seria a punção exatamente da PAI. No grupo invasivo 8,2, né? Um p-valor significativo, mostrando que realmente no grupo invasivo teve mais hematoma, né? Mais hemorragia no sítio de punção. Isquemia ou necrose não teve significância estatística, dor geral, né, também não teve uma significância muito expressiva, o p-valor foi de 0,05, né, a gente considera menor que 0,05, e basicamente, dentre os pacientes, né, da estratégia invasiva, quase 100% dos pacientes receberam PAI imediatamente após a randomização. Alguns grupos não receberam porque retiraram consenso, foram retirados do estudo, enfim. E na estratégia não invasiva, 25% dos pacientes randomizados necessitaram de PAI ao longo dos 28 dias, de acordo com aqueles critérios que a gente definiu lá no começo, né? Que seriam os pacientes que precisariam absolutamente de ver como que estava a questão dos gases no sangue, ou os pacientes que tiveram mais de 5 pulsões arteriais sem sucesso, ou os pacientes que tinham mais que 2,5 microgramas por minuto de droga vasoativa. E basicamente o insight do estudo, né? A intervenção, né? Seria, no caso, a estratégia não invasiva acaba sendo a postergação segura, permitindo que 75% dos pacientes evitassem um procedimento invasivo, né? Como o estudo acaba concluindo que, entre os pacientes em estado crítico com choque, o adiamento da inserção de um cateter arterial não foi inferior a uma estratégia de inserção precoce no que diz respeito à mortalidade por qualquer causa em 28 dias. Basicamente, a gente tem, né, que com esse estudo, né, a PAI não precisa ser uma conduta imediata em todo choque, adiar o procedimento e manter a pressão arterial não invasiva é seguro na fase inicial, ponderando, né, também a questão da estabilidade do choque, a adequação do manguito, necessidade de gasometria seriada, né, se é um paciente que vai precisar ficar coletando gasometria toda hora, acaba sendo melhor a gente ponderar realmente funcionar a PAI, né. E basicamente a estratégia conservadora acaba reduzindo significativamente o número de catéter, minimizando o risco de hematoma, infecção de corrente sanguínea, e seria mais isso mesmo, o ponto-chave do estudo. É um estudo